Há muito tempo, o mundo era muito diferente do mundo que conhecemos hoje. Era uma época em que as pessoas se esqueciam de ser bondosas e boas umas com as outras. Em vez disso, escolhiam ser egoístas e cruéis, tornando o mundo um lugar triste e sombrio. Lá de cima, observando tudo, estava Deus. Ele viu como as coisas estavam ruins e se sentiu profundamente triste. Mas, no meio de tudo isso, havia um homem que era diferente. Seu nome era Noé. Noé não era como os outros, ele era bondoso, cuidava de sua família e sempre tentava fazer o que era certo. Por causa de sua bondade, Deus o notou. Um dia, Deus falou com Noé e contou sobre o grande plano de purificar o mundo com um grande dilúvio. Mas, como Noé era bom, Deus queria proteger ele e sua família. Deus deu a Noé uma tarefa especial: construir uma grande embarcação chamada Arca. Não era um barco qualquer, mas um grande o suficiente para abrigar a família de Noé e 2 de cada tipo de animal do mundo. Noé começou a trabalhar, mesmo que as pessoas ao seu redor não entendessem e rissessem dele, achando que ele estava sendo bobo. Mas Noé não se importou, ele confiava em Deus e continuou construindo a arca, tábua por tábua. Depois que a arca ficou pronta, algo incrível aconteceu. Os animais começaram a chegar aos pares. Leões, elefantes, girafas e até insetos minúsculos, todos se alinharam para embarcar na arca, exatamente como Deus havia dito. Eram 2 de cada tipo de animal do mundo. Noé e sua família ajudaram a acomodá-los, garantindo que todos os animais ficassem confortáveis. Era uma cena maravilhosa, com todos os animais diferentes vivendo juntos em paz. Então, os céus começaram a escurecer e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Choveu como nunca antes. A água caiu do céu dia e noite, por 40 dias e 40 noites. Enquanto a chuva caía e as águas subiam cada vez mais, cidades inteiras e todas as pessoas desapareceram sob as ondas, deixando nada para trás. Dentro da arca, Noé, sua família e todos os animais estavam seguros e secos. Eles podiam ouvir a chuva e a tempestade, mas ficaram juntos, esperando o momento em que poderiam sair novamente. Finalmente, a chuva parou, mas a terra ainda estava coberta de água. Noé precisava descobrir se era seguro deixar a arca. Ele soltou um corvo, mas ele voltou sem encontrar onde pousar. Depois, ele soltou uma pomba, que também retornou. Noé esperou um pouco mais e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela trouxe uma folha de oliveira, o que significava que as águas estavam baixando e a vida estava começando a crescer novamente. Logo, a arca descansou no topo de uma montanha. A terra estava finalmente seca o suficiente para que saíssem de sua grande casa de madeira. Noé, sua família e todos os animais abriram a porta da arca e pisaram na terra macia e lamacenta. Eles esticaram as pernas e respiraram profundamente o ar fresco. O mundo parecia limpo e novo, como uma página em branco esperando para ser preenchida com histórias. As flores começaram a florescer e as árvores cresceram altas e verdes novamente. Enquanto Noé e sua família estavam na nova terra, Deus falou com Noé novamente e fez uma promessa muito especial. Deus prometeu que nunca mais enviaria um dilúvio para cobrir toda a terra. Como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris no céu. Era brilhante e colorido, um lembrete do amor de Deus por todas as criaturas vivas. Na Bíblia, havia 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Essas cidades estavam cheias de pessoas que tomavam decisões muito ruins e não ouviam ninguém, nem mesmo a Deus. Deus viu o que estava acontecendo e ficou muito triste. Ele decidiu que não podia deixar continuar daquele jeito. Mas havia um homem bom chamado Ló, que vivia em Sodoma com sua família. Deus não queria machucar Ló, porque Ló sempre tentava fazer o que era certo. Então Deus enviou 2 anjos, disfarçados de homens, chegaram a Sodoma. Eles foram até a casa de Ló, que os recebeu e os convidou para entrar, demonstrando hospitalidade. Ló não sabia que eram anjos, mas queria garantir que estivessem seguros na cidade. Contudo, os habitantes de Sodoma viram os estrangeiros e desejavam fazer-lhes mal. Cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes. Ló,
Tentando proteger seus convidados, mostrou ser um homem de boa índole. Eles disseram a Ló que deveria fugir da cidade com sua família, pois Deus a destruiria por sua maldade. Os anjos orientaram Ló a levar sua esposa e suas 2 filhas, alertando para que não olhassem para trás quando saíssem. Deus faria cair fogo e enxofre do céu para purificar a terra. Ló e sua família fugiram na calada da noite, correndo o mais rápido que podiam para longe de Sodoma e Gomorra. Atrás deles, o céu se iluminou com o fogo que caía, arrasando tudo nas cidades. Foi como uma tempestade de fogo consumindo os pecados. Mas a esposa de Ló cometeu um erro grave. Apesar do aviso dos anjos, ela olhou para trás, curiosa sobre a destruição da cidade. Por não ter obedecido, ela se transformou em uma coluna de sal, ficando ali para sempre. Ló e suas filhas seguiram em frente, seguros, pois haviam escutado a advertência. Não olharam para trás e aprenderam que escolhas erradas têm consequências e que é importante ouvir as instruções, especialmente quando vem de Deus. Havia uma grande cidade chamada Babilônia, famosa pelas muralhas imponentes e pelos deslumbrantes jardins suspensos. Era uma das maiores e mais poderosas cidades da antiguidade, um centro de dinheiro, poder e cultura. O rei de Babilônia era extremamente orgulhoso e acreditava que sua cidade era invencível, a melhor que já existiu. O povo de Babilônia já não se preocupava em ser justo ou bondoso, preferindo adorar ídolos em vez de se lembrar do Deus verdadeiro que criou o mundo. Deus tentou avisá-los, enviando mensageiros para alertar sobre tempos difíceis, mas ninguém deu ouvidos. Achavam que estavam protegidos atrás de suas muralhas e tesouros. No entanto, Deus queria mostrar que nenhum lugar, por mais forte ou rico que fosse, poderia ignorá-lo sem sofrer as consequências. O aviso se concretizou durante o reinado de Belsazar, em uma grande festa no palácio real. De repente, uma mão apareceu e escreveu uma mensagem misteriosa na parede. Ninguém conseguia entender o que estava escrito, nem mesmo os sábios do palácio. Foi então que a rainha se lembrou de Daniel, um homem sábio que seguia a Deus e interpretava sonhos e sinais. Daniel foi chamado para explicar o significado da mensagem. Ele revelou que era um aviso de Deus, dizendo que o rei não havia sido justo e, por isso, Babilônia seria conquistada. Naquela mesma noite, os persas, liderados pelo rei Ciro, fizeram um ataque inesperado. Eles desviaram o rio que passava sob as muralhas de Babilônia e invadiram a cidade por esse caminho. Como todos estavam distraídos na festa, não havia ninguém vigiando os portões, e Babilônia foi tomada sem resistência. A queda de Babilônia foi rápida e surpreendeu a todos, marcando o fim de sua era, com uma poderosa lição. O orgulho e a falta de respeito por Deus levam à destruição. Após o grande dilúvio que purificou a terra, as pessoas de todos os lugares falavam a mesma língua. Elas encontraram uma terra plana chamada Sinar e decidiram se estabelecer ali. Imagine todos sendo vizinhos e se entendendo perfeitamente, como uma grande família. Então, o povo teve uma ideia grandiosa. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, tão alta que tocará as nuvens, disseram, empolgados. Usaram tijolos e betume para construir, e todos trabalharam juntos, passando tijolos e misturando betume, rindo e sonhando com a grande torre. Mas algo inesperado aconteceu. Deus olhou de cima e viu a cidade e a torre. Eles estão todos falando a mesma língua e trabalhando juntos nesse projeto. Se conseguirem fazer isso, acharão que podem fazer qualquer coisa, esquecendo-se de que há coisas que pertencem a Deus sozinho, pensou Deus. Então, ele decidiu mudar as coisas. Subitamente, as pessoas começaram a se confundir. Quando alguém pedia um tijolo, recebia uma pá. Quando alguém pedia mais betume, recebia um balde de água. Parecia que todos estavam falando enigmas, e ninguém conseguia mais entender o outro. Confusos e frustrados, não conseguiam continuar trabalhando juntos. A torre que deveria alcançar o céu ficou inacabada, pois as pessoas não conseguiam mais se comunicar. Elas começaram a se separar, formando grupos menores com os quais podiam se entender. Esses grupos viajaram para novos lugares, onde começaram a viver. A grande família foi espalhada pela terra,
com cada grupo falando uma língua diferente. Eles viajaram para terras desconhecidas, encontrando montanhas, rios e florestas. Construíram novas casas com o que aprenderam, mas agora respeitando seus limites. O mundo ficou cheio de uma diversidade de línguas, cada uma única e rica em sua própria maneira. Em seus novos lares, as vidas das pessoas assumiram novas formas e cores. Com roupas diferentes, cantavam canções diferentes e contavam histórias diferentes sob as estrelas. As crianças cresciam aprendendo a dizer o olá e eu te amo em suas próprias línguas especiais, que aprendiam com a terra e os animais, celebrando as estações de maneira única. No final, a história da Torre de Babel nos ensina que é importante lembrar que não somos todos poderosos e que Deus tem planos que talvez não consigamos entender. Deus nos fez diferentes, com várias línguas e modos de viver, tornando o mundo mais interessante. Quando aprendemos a ouvir e a entender uns aos outros, construímos não apenas edifícios, mas também amizades que Deus abençoa. Há muito, muito tempo, depois que Moisés liderou os israelitas para fora do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, eles viajaram pelo deserto até um lugar chamado Monte Sinai. Deus os havia salvo da escravidão e agora queria dar-lhes regras especiais para viver, regras que os ajudariam a serem bons uns com os outros e a ficarem próximos a Ele. Moisés subiu sozinho o alto e rochoso Monte Sinai. A montanha estava coberta por nuvens densas, e havia trovões e relâmpagos. Era um pouco assustador, mas Moisés sabia que era importante, pois Deus estava prestes a falar com ele lá. Deus falou com Moisés na montanha durante 40 dias e 40 noites, dando-lhe 10 regras muito importantes, que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. Não eram apenas regras qualquer, mas o jeito de Deus ensinar ao povo como viver em paz e ser fiel a Ele. Quando Moisés desceu da montanha, trouxe 2 tábuas de pedra, nas quais estavam gravados os mandamentos, para que todos pudessem lembrar-se deles. Os mandamentos eram: não terás outros deuses diante de mim, o que significava que os israelitas só deveriam adorar o único Deus verdadeiro. Não farás para ti imagens de escultura, ou seja, Deus não queria que o povo adorasse estátuas ou imagens como se fossem deuses. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, deveriam falar o nome de Deus com respeito. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, pedindo um dia de descanso para refletir sobre Deus, assim como ele descansou. No 7º dia da criação, honra teu pai e tua mãe, o que significava que deveriam respeitar e cuidar dos pais. Não matarás, pois a vida é preciosa e deve ser protegida. Não adulterarás, para que maridos e esposas fossem fiéis um ao outro. Não furtarás, pois pegar o que não é seu é errado. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, mentir sobre os outros é prejudicial. Não cobiçarás, que significava não ser invejoso do que os outros têm. O povo prometeu seguir esses mandamentos, e Moisés os ajudou a entender o significado de cada um. Os 10 mandamentos foram um presente para que os israelitas entendessem o certo e o errado, ajudando-os a viver de maneira que os protegesse e os mantivesse felizes. Depois de vagarem pelo deserto por 40 anos, os israelitas, liderados por Josué, finalmente entraram na terra prometida, mas havia um grande obstáculo em seu caminho. A cidade fortificada de Jericó, com muralhas tão altas e fortes que nenhum exército poderia facilmente conquistá-la. Deus tinha um plano diferente para a conquista de Jericó, que era como nenhum outro plano de batalha. Deus disse a Josué que os homens armados deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, seguidos por 7 sacerdotes carregando trombetas feitas de chifres de carneiro e a Arca da Aliança, um cofre sagrado que representava a presença de Deus entre eles. No 7º dia, eles marchariam 7 vezes ao redor da cidade. E ao final da última volta, os sacerdotes tocariam as trombetas e todos deveriam gritar o mais alto que pudessem. Josué e os israelitas seguiram exatamente o que Deus ordenou. Os moradores de Jericó observaram, confundidos e até divertidos com tal estratégia militar incomum. No 7º dia, ao amanhecer, os israelitas se levantaram e marcharam 7 vezes ao redor da cidade, a ansiedade crescendo a cada volta. Quando Josué deu o sinal, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com toda a força. Então, algo incrível aconteceu. As muralhas de Jericó desabaram,
e os israelitas invadiram a cidade e a capturaram, conforme Deus havia prometido. Em um tempo muito distante, na terra onde Jesus nasceu, reinava o rei Herodes. Herodes era conhecido por suas magníficas construções e cidades, mas também por algo não tão bom: o medo de perder seu poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante apareceu no céu. Magos do Oriente viram a estrela e souberam que ela significava o nascimento de um novo rei, o Rei dos Reis. Eles queriam encontrar e adorar esse novo rei. Então viajaram até Jerusalém e começaram a procurá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado. Herodes não queria que ninguém tomasse seu lugar. Então reuniu os principais sacerdotes e perguntou onde o Messias havia nascido. Eles disseram que em Belém, na Judéia. Herodes então chamou os magos secretamente e perguntou quando exatamente a estrela tinha aparecido. Ele pediu que encontrassem a criança e voltassem para informá-lo, dizendo que também queria adorá-la, mas na verdade, ele queria eliminar o novo rei. Os magos seguiram o caminho até que a estrela parou sobre um estábulo, onde estava Jesus com sua mãe Maria. Eles se ajoelharam e adoraram o menino, oferecendo-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Mas, quando chegou a hora de voltar para Herodes, eles foram avisados em um sonho para não retornarem a ele. Então, seguiram por outro caminho de volta ao seu país. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso e ordenou a morte de todos os meninos em Belém com menos de 2 anos. Esse ato terrível mostrou até onde Herodes iria para proteger seu trono. No entanto, Deus protegeu Jesus do plano de Herodes. Um anjo apareceu a José em sonho e disse: "Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fique lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo." José fez exatamente como o anjo disse, e eles fugiram para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. E assim, aprendemos com essas histórias poderosas que a humildade, a obediência e a confiança em Deus são fundamentais para uma vida de paz e vitória. Seja na construção da Torre de Babel, nos 10 Mandamentos, na conquista de Jericó ou na proteção de Jesus, Deus sempre tem um plano perfeito para nós. Que possamos seguir esses ensinamentos, confiando que, ao obedecermos a Ele, encontraremos força e direção para superar qualquer desafio. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar suas reflexões nos comentários. Queremos ouvir você. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Ao compartilhar este vídeo, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus para outras pessoas, inspirando-as a confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Até o próximo vídeo.